200 bilhões de dólares é quanto a Rússia separou só para gastar com seu exército militar em 2025. É o maior valor que o país coloca em armas desde a época da Guerra Fria e equivale a cerca de 7% do produto interno bruto, ou seja, de tudo o que a Rússia produz em um ano inteiro. 7% vai para o seu sistema de defesa. Neste vídeo, a gente vai abrir os números e analisar como essa transição para uma economia de guerra está transformando o país de dentro para fora. Para entender a Rússia de hoje, a gente precisa voltar em fevereiro de 2022, quando as tropas russas entraram na Ucrânia. O plano era ganhar rápido. A ideia era avançar com força total, usando colunas de tanques para passar por cima das defesas e derrubar o governo inimigo antes que ele tivesse tempo de reagir. Era uma guerra pensada para durar poucos dias, mas o plano não deu certo. Em poucas semanas, o abastecimento russo sofreu com a falta de comida, combustível e munição na ponta. A Ucrânia resistiu mais do que se esperava e aquele ataque relâmpago foi perdendo a força até parar de vez. A guerra rápida tinha fracassado. Foi aí que a Rússia mudou completamente a estratégia. Em vez de tentar vencer rápido, Moscou passou a apostar em uma guerra de desgaste. A lógica seria diferente. Não seria mais sobre quem avança mais rápido, e sim sobre quem aguenta mais tempo. A ideia passou a ser cansar o inimigo aos poucos, gastar a munição dele, derrubar soldado por soldado e vencer pela paciência e pelo tamanho. Quem tem mais homens, mais munição e mais fôlego, leva a melhor. Esse é o tipo de guerra que o Instituto Britânico de Estudos Militares, o IISS, diz que a Rússia escolheu travar. E essa mudança teve um efeito que vai muito além do campo de batalha. Ela mudou também os amigos da Rússia. Antes da guerra, o principal parceiro de negócio do país era a Europa. Mas, com o Ocidente cortando relações e aplicando punições econômicas, Moscou ficou isolada e teve que procurar novos aliados. Foi então que eles olharam para a Ásia. E dois países em especial se tornaram peças-chave para manter a guerra de pé: a Coreia do Norte e o Irã. Esses dois países viraram fornecedores diretos da linha de frente russa. Só o acordo com a Coreia do Norte, por exemplo, rendeu milhões de munições para a Rússia, segundo cálculos de um centro de estudos da Coreia do Sul, o Asian Institute. No papel, a estratégia oficial da Rússia continua sendo só de defesa. Um documento de 2020 diz que o país só usaria armas nucleares numa situação extrema se a própria existência da Rússia estivesse ameaçada. Mas na guerra de hoje, o objetivo do dia a dia é outro e mais simples: cansar o inimigo no campo de batalha e, principalmente, cansar a paciência dos países estrangeiros que ajudam a Ucrânia, até que eles desistam de mandar apoio. E para alimentar uma guerra que gasta material todos os dias, é preciso ter fábricas capazes de repor tudo isso sem parar. É essa a engrenagem que a gente abre agora. A Rússia levou as punições econômicas mais pesadas da história recente. Países do mundo todo cortaram negócios com ela para tentar sufocar a economia interna do país. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Em vez de parar, as maiores fábricas de tanques do país, como a Uralvagonzavod, nunca trabalharam tanto. O dinheiro que a Rússia colocou no exército em 2025 chegou a 15,5 trilhões de rublos, ou cerca de 200 bilhões de dólares, como citamos na introdução. A explicação é direta. Sem poder comprar tecnologia e vender produtos para o Ocidente, o governo russo despejou um caminhão de dinheiro nas próprias fábricas de armas e mandou essas fábricas trabalharem em 3 turnos sem parar de dia e de noite para não deixar faltar nada na guerra. O resultado mostra a Rússia forte de um lado e fraca de outro. No lado forte está a artilharia, ou seja, os canhões. Sobra munição.
Cálculos ocidentais apontam que a Rússia chegou a produzir 7 milhões de tiros de canhão por ano, somando o que sai novo de fábrica e o que é recuperado de estoques antigos. O lado fraco aparece na tecnologia mais avançada. Até empresas estatais russas, como a Rostec, admitem que existe dificuldade para fabricar os equipamentos mais modernos. O motivo é a falta de microchips, aquelas pecinhas eletrônicas que vêm de fora, principalmente de Taiwan. Sem chip, a Rússia não consegue produzir radares de ponta e miras que enxergam no escuro na mesma velocidade que produz aço bruto. Ou seja, a indústria russa apostou na quantidade. Ela abriu mão de ter as armas mais modernas para conseguir fabricar muita coisa e sustentar o peso da guerra no chão. E se o dinheiro garante a produção em massa, o próximo passo é olhar para as pessoas que operam todas essas máquinas. Um 1,5 milhão de militares na ativa. Esse foi o número que o presidente Vladimir Putin colocou no papel em uma ordem assinada no fim de 2024. Esse número faz das Forças Armadas da Rússia a segunda maior do mundo em número de soldados, ficando atrás do exército da China apenas. Mas, quando a gente olha de perto, esse número conta só parte da história. O próprio IISS calcula que o time realmente pronto para combater estava perto de 850 mil soldados no fim de 2024. E a Rússia depende de uma máquina de recrutamento ligada o tempo todo só para repor quem morre ou é ferido. No papel, o país ainda teria 2 milhões de reservistas, mas equipar todo mundo ao mesmo tempo, com fardamento e arma, é um problema que a Rússia nunca conseguiu resolver direito. Nos primeiros anos dessa guerra, a Rússia perdeu milhares de soldados experientes, entre eles boa parte das suas tropas de elite, os Spetsnaz, e dos paraquedistas. Diante disso, o Ministério da Defesa tomou uma decisão. Em vez de convocar todo mundo à força, uma medida que deixaria a população revoltada, eles preferiram apostar no dinheiro. Os bônus para quem assina contrato e vai voluntário à guerra dispararam. Em 2025, regiões da Rússia passaram a oferecer dezenas de milhares de dólares para quem aceitasse pegar em uma arma. Recrutar soldado virou, na prática, uma questão de salário. Mas tem um problema que dinheiro não resolve. Pagar bem não transforma um novato em soldado experiente da noite para o dia. Janeiro de 2025. Fotos tiradas por satélite mostram um detalhe revelador na Sibéria: imensos pátios a céu aberto, cheios de tanques velhos da era soviética, começaram a ficar vazios. Milhares dessas máquinas paradas havia décadas estavam sendo rebocadas para dentro das fábricas. O objetivo era reformar o ferro-velho soviético para mandar de volta para a guerra. A Rússia tem a maior frota de tanques do planeta. Um relatório de referência, o The Military Balance 2025, estima cerca de 5.750 tanques de guerra prontos para uso. Só que essa força mudou muito por causa do desgaste do dia a dia. A Rússia ainda fabrica tanques novos, com destaque para a versão modernizada T-90. Mas a maior parte do que está em combate hoje são modelos mais antigos, o T-72 e o T-80, tirados dos estoques e reforçados com blindagem extra e sensores improvisados. Já o tanque mais moderno do país, o T-14 Armata, que a Rússia exibiu em desfiles, quase não apareceu na guerra de verdade. Fontes ocidentais calculam que existam menos de 20 unidades em uso até o começo de 2026. Para atacar inimigos escondidos em trincheiras, os russos usam um lançador de foguetes chamado TOS-1A. É uma arma de altíssima letalidade. Ela dispara um tipo de munição que consome o oxigênio do ar e cria uma onda de calor e pressão capaz de matar quem está protegido dentro de bunkers. A grande dúvida dos especialistas é até quando esse estoque de armas antigas vai durar.
e quase todos concordam em um ponto: o ferro guardado desde a Guerra Fria vai acabar uma hora. Quando isso acontecer, a Rússia vai ter que fabricar tudo do zero, o que é muito mais difícil. E se em terra a Rússia ainda vive do passado, é no céu que aparecem os limites da força russa. A Rússia tem cerca de 1.100 aviões de combate prontos para uso. Os principais são da família Flanker, fabricados pela Sukhoi. De um lado está o Su-35, um caça feito para dominar o céu e derrubar outros aviões à distância. Do outro, o Su-34, um avião feito para bombardear alvos no chão. A Rússia também tem o seu caça mais moderno, o Su-57, criado para tentar competir com o americano F-35. A proposta dele é voar quase sem ser visto pelos radares, mas na prática a Rússia fabrica esses aviões bem devagar. Fontes ocidentais calculam que existam menos de 40 deles prontos para o uso até 2025. O maior problema da Força Aérea Russa virou o medo de perder avião. Como muitos caças foram derrubados, os russos mudaram a tática. Hoje, em vez de voar por cima do inimigo, eles soltam bombas planadoras de longe. São bombas comuns com um kit que faz elas planarem e acertarem o alvo até 60 quilômetros de distância. Assim, o avião ataca sem chegar perto das defesas inimigas. Nos helicópteros, o Ka-52 mostrou serviço destruindo tanques, mas também foi muito derrubado por defesas inimigas de curto alcance. Para gastar menos aviões caros e arriscar menos pilotos, a Rússia encontrou outra saída: as máquinas sem piloto. No começo de 2022, a Rússia mal conseguia enxergar o campo de batalha do alto em tempo real. E isso era um problema sério. Sem ver de cima, fica difícil mirar o canhão e atrapalhar o inimigo. A solução foi correr atrás de duas coisas: os drones e os ataques pela internet. E a Rússia foi fundo nisso. As Forças Armadas montaram batalhões inteiros dedicados só a operar máquinas sem piloto. Um drone ganhou destaque, o Lancet. Ele fica voando em círculos esperando o melhor momento e então mergulha em cima do alvo, geralmente um radar ou um canhão inimigo. O detalhe é que ele é barato e consegue destruir equipamentos que custam milhões. A Rússia também ataca pela internet. Segundo notícias, empresas de segurança digital e governos do Ocidente acusam com frequência um grupo de hackers chamado APT-28 de atacar sistemas importantes na Europa, como os de transporte e logística. Segundo as investigações dessas empresas, esse grupo trabalha para a inteligência militar russa, o GRU, que é o serviço secreto do exército. A Rússia, por outro lado, nega ter qualquer ligação com esses ataques. Ao longo de décadas, a Rússia era o país da Europa que mais investia em defesas antiaéreas para se proteger. Mas aí vem 2024. Alvos importantes dentro da Rússia foram atingidos por drones pequenos e lentos. Como que um escudo, que em teoria deveria ser forte, deixou isso passar? A ideia do escudo russo é simples: criar uma espécie de muralha invisível no ar para impedir que aviões e mísseis inimigos cheguem perto de áreas importantes. A peça principal desse sistema é o S-400. Segundo a fabricante russa, ele consegue derrubar aviões e mísseis a até 400 quilômetros de distância. E em 2025, a Rússia começou a colocar em campo o irmão mais novo e mais avançado, o S-500, feito para acertar alvos altíssimos, lá quase no espaço, como satélites e mísseis de longuíssimo alcance. O problema é que esse escudo foi projetado para caçar alvos grandes e rápidos, como aviões pesados e mísseis velozes. Aí a guerra mostrou uma falha. Esses radares têm dificuldade de enxergar coisas pequenas, feitas de material leve, voando baixo e devagar, escondidas no meio do relevo. É exatamente o caso dos pequenos drones. Para tapar esse buraco, a Rússia usa defesas menores e de perto, como o Pantsir, feitas para pegar esses alvos pequenos.
Mas enquanto o exército cuida do céu sobre o território, os navios russos enfrentam um problema sério de sobrevivência no mar. Abril de 2024. Uma cena resume bem o aperto da Marinha Russa. O comando da Frota do Mar Negro mandou retirar boa parte dos seus navios das bases históricas na Crimeia e levá-los para portos mais distantes e seguros. O motivo? Pequenos barcos-bomba, sem tripulação e mísseis antinavio passaram a ameaçar até os navios grandes. A Marinha de Superfície da Rússia, ou seja, os navios que ficam por cima da água, carrega problemas antigos. O único porta-aviões do país, o Admiral Kuznetsov, passa anos parado em reparos por causa de defeitos no motor. Por isso, a Rússia mudou a estratégia. Parou de investir em navios enormes e passou a construir navios menores, mais baratos e rápidos de fazer. Mas com um altíssimo poder de fogo, carregados com mísseis de longo alcance, os Kalibr. Só que a verdadeira força da Marinha Russa não está em cima d'água, ela está embaixo. Os comandos militares do Ocidente consideram a frota de submarinos da Rússia a parte mais perigosa de toda a sua marinha. Esses submarinos se dividem em dois tipos, uns feitos para atacar de surpresa e outros que carregam mísseis nucleares. Um modelo chama a atenção, o Yasen-M. Ele foi feito para ser extremamente silencioso, quase impossível de ouvir debaixo d'água. Assim, ele consegue seguir frotas inteiras no Atlântico e disparar seus mísseis sem ser descoberto. A Rússia colocou 4 desses submarinos em operação há pouco tempo, o que mostra que o dinheiro está indo com prioridade máxima para o que acontece embaixo do mar. Esses submarinos têm uma missão central: garantir que, mesmo que a Rússia seja atacada de surpresa, ela ainda consiga revidar com armas nucleares escondidas no fundo do mar. Deixando o assunto de lado por um segundo, e quem é Brasil sabe que precisa vestir o manto. Aproveita a nossa parceria com a Netshoes e garanta a sua camiseta. Tem modelo para a família toda. Escolhe a sua e bora vestir o Brasil para a Copa. Agora de volta às armas mais poderosas do arsenal russo. Os desfiles militares na Praça Vermelha em Moscou sempre terminam da mesma forma. Caminhões gigantes passam carregando enormes tubos verdes de mais de 20 metros de comprimento. Dentro deles estão os mísseis capazes de cruzar o planeta da família Yars. Eles são a maior carta na manga da Rússia. A Rússia tem hoje o maior estoque de bombas nucleares do mundo. Organizações que estudam o assunto calculam um total perto de 5.500 ogivas nucleares. Dessas, cerca de 1.700 estão prontas para uso imediato, espalhadas entre lançadores no chão, aviões bombardeiros e submarinos. Juntas, essas 3 formas de atacar, por terra, por ar e por mar, são o que dá à Rússia a capacidade de revidar de qualquer lugar. A Rússia também moderniza um míssil ainda mais pesado, o Sarmat. Já testado e capaz de atingir qualquer ponto do planeta, passando até por cima dos polos. Mas, no dia a dia da guerra, o foco russo está em mísseis menores e mais precisos. Armas como o Iskander são usadas para destruir bases, depósitos e estruturas militares do outro lado da fronteira. Desde 2022, as fábricas russas aumentaram bastante a produção dessas armas. Todo esse poder de mísseis serve para uma coisa: assustar o inimigo a ponto de ele pensar 2 vezes antes de atacar a Rússia diretamente. E é justamente para manter essa ameaça funcionando, mesmo contra as defesas do futuro, que a Rússia desenvolveu a arma que fecha o nosso vídeo: 27 vezes a velocidade do som, ou mais ou menos 30.000 quilômetros por hora. Essa é a velocidade absurda da arma mais avançada do arsenal russo, o Avangard. Para você entender por que ele é um desafio tão grande para o Ocidente, os mísseis comuns seguem um caminho mais ou menos previsível no ar, como uma bola que sobe e desce. Isso permite que as defesas inimigas calculem onde ele vai cair e tentem derrubá-lo. O Avangard é diferente.
Em vez de seguir reto, ele plana e faz curvas em altíssima velocidade na volta para a Terra, justamente para enganar os escudos antimísseis e ser impossível de prever. Preso a um míssil de longo alcance, ele é a aposta da Rússia para continuar sendo uma ameaça real, mesmo contra as defesas mais modernas que possam existir no futuro. Bem, eu sou o Boco e vou ficando por aqui. Se inscreva para acompanhar mais análises geopolíticas aqui no canal Top 10 e eu te vejo no próximo vídeo, que está aí na tela, ó. Até lá!